É impressionante parar para pensar. Como é que uma das civilizações mais importantes da história conseguiu não só sobreviver, mas florescer por milênios no meio de um deserto tão implacável? Pois é, esse é o grande paradoxo do Egito Antigo. E a resposta, como a gente vai ver, está em um único e poderoso recurso que simplesmente flui bem no coração daquele país. Olha, o historiador grego Heródoto resumiu tudo de um jeito perfeito. Essa frase famosa dele captura a essência do que a gente vai explorar aqui. O papel absolutamente vital do Rio Nilo na criação e, claro, na sustentação de um império inteiro. Há milhares de anos, uma mudança climática bem drástica transformou o que eram savanas em um deserto imenso. Isso forçou as populações a se concentrarem ao longo dessa única fonte de vida que restou. É exatamente aqui, nessa faixa fértil, que as sementes da civilização egípcia foram plantadas. Com toda essa gente reunida ao longo do rio, a estrutura política do Egito começou a tomar forma. Mas, óbvio, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi uma evolução gradual, sabe, de pequenas comunidades até se tornar uma nação unificada. No começo, o Egito era dividido. Existiam dois reinos principais, o Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, lá no Delta Fértil, ao norte. Cada um tinha seu próprio governante, sua própria identidade. O que unia os dois era basicamente as águas do Nilo. E aí vem um momento decisivo na história, a unificação sob o comando do faraó Menés. Essa atitude não só juntou as duas terras, mas deu pontapé inicial para o período dinástico e para a longa e gloriosa história do Egito como um império de verdade. A longa história do Egito pode ser dividida em três grandes períodos. Primeiro, o Antigo Império, a era dos grandes construtores de pirâmides. Depois, o Médio Império, que foi um tempo de reunificação e expansão. E, por fim, o Novo Império, a era das grandes conquistas militares. Vamos dar uma olhada nas características de cada um. Bom, vamos começar pelo Antigo Império. Talvez seja o período mais icônico, definido por aquelas construções arquitetônicas incríveis que desafiam o tempo até hoje. As famosas pirâmides de Gizé, que todo mundo conhece, foram construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Mas elas eram muito mais do que túmulos, viu? Eram declarações monumentais de poder, de riqueza e de uma crença muito profunda na vida após a morte. Aí fica a pergunta, né? Como eles conseguiram fazer tudo isso? A resposta é paz e prosperidade. A estabilidade do Antigo Império liberou os recursos e a mão de obra que eram necessários para essas obras gigantescas. E não eram só as pirâmides, mas também templos e os complexos canais de irrigação que sustentavam toda a agricultura. Mas, claro, essa era de paz não ia durar para sempre. Instabilidade interna e depois invasões externas forçaram o Egito a se transformar de uma maneira bem fundamental. Depois do Antigo Império, o Egito passou por vários conflitos internos e, para completar, sofreu uma invasão que mudou tudo. Os Hicsos, um povo vindo da Ásia, conquistaram o Baixo Egito. E isso foi um ponto de virada decisivo na história e na mentalidade egípcia. A grande vantagem dos Hicsos era tecnológica. Eles trouxeram o cavalo e o carro de guerra, armas que os egípcios ainda não conheciam. Isso mostra bem como a tecnologia pode mudar o curso da história, né? Os egípcios aprenderam, dominaram essa nova forma de guerrear e, no fim, usaram isso para expulsar os invasores. A experiência com os Hicsos provocou uma mudança profunda. O Egito se transformou de uma civilização focada em construir para a eternidade para uma potência focada em construir um império, totalmente determinada a nunca mais ser invadida. E essa nova era, o novo império, nos deu alguns dos faraós mais famosos da história. A gente tem o grande Ramsés II, um conquistador implacável, e também Tutancâmon, cujo túmulo intacto revelou tesouros incríveis e abriu uma janela única para a riqueza daquela época. Mas para entender o Egito de verdade, a gente precisa olhar além dos faraós e das guerras. É preciso entender os pilares da sociedade deles, a estrutura social e as crenças profundas que eles tinham sobre a vida e a morte. A sociedade era estruturada como uma pirâmide mesmo. Lá no topo, o faraó, que era visto como um deus na terra. Abaixo dele vinham os sacerdotes e os nobres. Depois, os escribas, a classe educada. E na base, sustentando tudo, a grande maioria, os camponeses e os escravos. Os escribas eram tipo a engrenagem do império. Como a pequena parcela da população que sabia ler e escrever,
Eles administravam absolutamente tudo, desde o registro das colheitas e a cobrança de impostos até a redação de textos religiosos. Sem eles, o Estado egípcio simplesmente não funcionaria. A religião estava em cada aspecto da vida egípcia. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em um panteão enorme de deuses e deusas. Para eles, essas divindades controlavam tudo, desde as cheias do Nilo até o destino de cada pessoa. Entre os deuses mais importantes estavam Amon-Ra, o deus criador e do sol, a divindade suprema. E também Anubis, o guia das almas e mestre da mumificação, que tinha um papel central nas crenças sobre a vida após a morte. E essa crença na vida após a morte era fundamental para eles. Acreditavam que a alma precisava do corpo para sobreviver na eternidade. Foi por isso que eles desenvolveram a técnica super sofisticada da mumificação. Tudo para garantir que o corpo tivesse preservado para essa jornada tão crucial. Depois de milênios de domínio, o Império Egípcio acabou enfraquecendo com o tempo. Mas o seu legado? Bom, o seu legado é eterno, como a gente vai ver. O legado do Egito para o mundo é imenso. Pense no nosso calendário. A ideia de um ano de 365 dias veio da necessidade deles de prever as cheias do Nilo. A matemática deles tornou as pirâmides possíveis. E a medicina era surpreendentemente avançada. É uma lista de inovações que continuam a nos influenciar até hoje. Com o tempo, o poder do Egito diminuiu. Invasões de outros grandes impérios, persas, gregos e, por último, os romanos, acabaram com a independência deles. O reinado dos faraós chegou ao fim, mas a influência da sua cultura estava só começando a se espalhar pelo mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O império em si acabou, mas as pirâmides continuam lá, e o conhecimento egípcio ecoa até hoje. Depois de 3 milênios, o que de fato faz com que um legado se torne eterno?